Olá pessoal, bem-vindos de volta ao 8º episódio do Soma de Ideias. Eu sou André Scheid. Eu sou Henrique Abel, até prova em contrário. E hoje nós vamos falar de como a informação chegava antes do tempo da internet. Revistas antigas de rock. Hell yeah, baby. E aí, Abel? Veio cheio de revista, hein? Eu trouxe algumas das minhas relíquias aqui, direto do túnel do tempo. Metal. Cara, isso aqui era a nossa internet na época, Exato. né? Era nosso YouTube, era a nossa Wikipédia, era o nosso Google. A nossa religião. A nossa Inclusive religião. A Bíblia era isso aí, né? Cara, meu Deus, eu tô agora rememorando aqui, né, quando a gente definiu a pauta do programa aí de revistas antigas e tal, fui repassar algumas dessas velhas páginas dos anos 90 aqui. Quanta coisa que eu conheci pela primeira vez, que eu tomei contato pela primeira vez com essas revistas, porque é como, né, nessa brincadeira que a gente estava fazendo, mas tem uma verdade aí, era o que nós tínhamos no mundo pré-internet. Exato. E, pô, já que a gente escolheu aí de falar de algumas publicações, anos 80, 90 aí, do cenário nacional, eu quero começar por aquela que eu acho que era talvez a melhor revista, assim, em consistência e qualidade ali dos anos 90, do pessoal, sobretudo, não só de rock, mas porque tinha algumas revistas que eram mais pop, assim, que eram mais pro pessoal que curtia mais uma cena pop e tal. Sabe como é que eu descobri as revistas de rock, cara? Eu tenho uma irmã mais velha, né? E ela comprava a Bis na época. A Bis é um bom exemplo disso. E a primeira revista que eu conheci, a capa era o Sebastian Bach sem camisa, cara. Foi meio traumatizante, sabe? E por sinal, ele foi pro roupeiro da minha irmã. Então, quando eu entrava no quarto dela, eu vi o Sebastian Bach sem camisa. Não sabia se aquilo era uma revista de música ou uma espécie de Playboy pra guria. Mas era mais ou menos esse clima, eu acho. Playgirl. E é sempre bom lembrar que o Sebastian Bach era uma Barbie, né? Total. E agora ele tá muito parecido com quem? Com quem? Com o velho da Quaker. É da Quaker. Velho da Quaker. Sempre nos assombrando. Daqui a pouco ele derruba os quadros aí de novo. Mas é que nem tu falou, tinha algumas revistas assim de rock, entre aspas, mas que eram bem aquela pegada pop, pra quem curtia o som de rádio, pra quem curtia os artistas bonitinhos da época, etc. E tinha aquelas bandas, aquelas publicações que eram mais do mal, assim, que era o pessoal do hard rock, do metal e coisa e tal, e que era uma coisa curiosa, porque ao mesmo tempo falava para um público alternativo, entre aspas, o público lá do B, o público do mal, hard rock, heavy metal. Que não se vende. Que não se vende, true, né? O pessoal da trueza, mas ao mesmo tempo eram publicações que vendiam um monte, que tinham muito espaço, que eram fortíssimas, né? Claro. Porque é aquilo, a informação era mais concentrada, então essas tribos, embora elas pudessem ser minoritárias assim, em relação, por exemplo, a quem ouvia uma música mais comercial, mas somadas, né, na hora de comprar uma revista, todos nós tínhamos os mesmos referenciais e vendia pra caramba. Não, tinha um caça-níquel de mesada, né? Tinha um caça-níquel muito bem definido, era um caça-níquel, tinha uma parte ali da mesada que religiosamente estava destinado para, né? Então eu quero começar pela revista que eu acho aí que talvez é a mais consistente, a melhor em termos de qualidade da época aí, Rock Brigade. Rock Brigade! Com Judas na capa, hein? Com Judas Priest, fidelidade às raízes heavy. Tudo era, sabe, uma reafirmação de trueza. Claro. Então, essa era uma constante na linha editorial da revista, assim, tu não podia vacilar na trueza, né? Não, de forma alguma. E, cara, nossa, o que tu aproveitava dessas revistas na época, assim, né, de novo lembrando, para quem o pessoal que é novo, né, era um mundo sem internet, então tu não ouvia falar de bandas. Então aquela coisa, os amigos te apresentavam, assim, sei lá, o Iron Maiden. Aí tu ia atrás, tu ouvia, tu te encantava e pensava, descobri a única banda foda que existe no mundo. Né? Não existe outros porque eu não ouvi. Se eu não ouvi falar de outros... desespero até comprar todos os CDs. Claro. Porque não podia comprar uma. Coletânea nem pensar. Não, coletânea não é coisa de vendido. Coletânea não é disco. Coletânea é... Nem pensar. Basta lembrar que a primeira, nós estávamos falando do Iron Maiden, a primeira vez que o Iron Maiden veio a lançar uma coletânea, isso foi em 96, eles já tinham 16 anos de estrada, só em termos contando o primeiro álbum. Antes tinha aqueles dois shows ao vivo ali, né? Tinha o Live After Death, e daí no começo dos anos 90 eles lançaram outros, o Real Live One e o Real Dead One. Isso aí. E ainda eu tinha os dois, tenho, né? E ainda um outro registro ao vivo da turnê do Fear of the Dark, que é o Live at Donington, que não foi tão popular.
Esse eu... Um de capa branca, assim. Sim. Me lembro do álbum. Mas assim, uma coletânea estilo Best Of, o Iron Maiden foi lançar com 16 anos de discografia, né? Exato. Aí na estrada. Porque não era uma coisa, né, assim, de vamos juntar todos os hits, até porque é uma banda que nunca trabalhou muito com essa ideia do, né, esse paradigma do hit e da música do rádio. Enfim. Mas, cara, então o legal dessas revistas é que, né, tu conhecia novas bandas, tu tinha ali reviews dos lançamentos, álbuns que estavam saindo, aí tu conhecia coisas assim, frequentemente pela primeira vez. Tu também encontrava informações, entrevistas com o pessoal de banda que tu gostava e, assim, novidades sobre bandas que tu gostava, mas, sobretudo, tu conhecia coisa nova. Tu sabe o que eu tinha com a Metalhead, com a Rock Brigade, cara? Eu respeitava as músicas que elas não tinham posters. Aquelas revistas tipo Babisque, Sebastian Bach, assim, não dava. O único pôster que a gente podia admitir, né, na adolescência era os pôster da Playboy. Pôster de revista de rock, assim, pra botar na capa da mão. Não, né? Não tinha como. Eu não quero polemizar, mas sem querer polemizar, já polemizando, eu lembro que a Rock Brigade tinha posters. Tinha? E eu vou te dizer por que eu lembro. Porque uma vez eles disponibilizaram um pôster magnífico da vocalista do The Gathering, que era a Neck, agora não vou lembrar o nome dela. Tá desculpado. Que era linda. Tá desculpado. Imagina, eu com 16, 17 anos com aquele pôster da Neck, eu pensava assim, meu Deus me livre, mas quem me dera, né? Então a gente também tinha essa coisa, não era só as meninas que gostavam de ver os posters do Sebastian Bach e do Bret Michaels. O cara era aquele adolescente virgão imberbe, assim, Sim. E daí vinha no Rock Brigade um pôster da vocalista do The Gathering. As pessoas precisam saber que nem sempre existiu o funk, né? Que as festinhas da nossa adolescência não eram legais, assim. Sim, quando a gente era convidado para as festinhas, né? Sim. Eu era da ala nerd da escola, jogador de Dungeons and Dragons na biblioteca, quer dizer... Eu tinha só uma camisa preta. Né, que era aquela religiosa do Sabá de todo dia do volume 4. Mas tinha sim, tinha pôsteres, né? E não tivesse mais. Cara... Mas a Metalhead não tinha. Uma coisa legal, assim, que tinha a seção de reviews de demos, a Rock Brigade tinha uma seção chamada Demo Assault, onde eles resenhavam as demos que as bandas levavam. Eu li aquilo, né, os caras falando, essa banda é muito boa, promete, essa aqui é uma porcaria, não sei o quê, e eu tinha um sonho, assim, de, um dia eu vou ter uma banda, gravar uma demo e submeter pra Rock Brigade pra ter a minha banda resenhada. Mas tu nunca mandou pra caixa postal, Nunca mandei, cara, é uma frustração que eu tenho na vida. Eu mandei as cassetes, eu mandava. Mas chegou a ser resenhada? Nunca. Bom, mas tu tentou, pelo menos. Nunca, mas eu mandava as bastas. Não, mas coisa profia aqui, né, aqui tem uma dessas sessões Demo Assault, e daí eles estão resenhando uma demo de uma banda chamada Tribal Core. Aí, o Tribal Core tem tudo para dar certo. Não faltam nem o gordo na bateria, nem os tradicionais motherfuckers nas letras. Quer dizer, as resenhas eram o primor, assim, técnico, né? Uma coisa assim, pormenorizada. Mas, cara, quando tu é verde, assim, tu tá nos teus primeiros anos de conhecendo banda de rock e descobrindo artistas e bandas, eu olhava isso aqui e pensava, como eu queria, um dia eu vou mandar minha demo aqui pra sessão Demo Assault, vai aparecer aqui, eles vão dizer, muito boa a banda do Henrique. Ou qualquer groselha do tipo, sonho, assim. Demais. E tinha, claro, nas propagandas de instrumentos musicais, tu ficava babando, né? Sim, nas Jacksons na época. Eu queria ter essa guitarra, essa bateria que é a boa, não sei o quê. Cara. Aí os anúncios de artistas que estavam vindo pro Brasil, Merciful Fate, velho. Eu me lembro que eu adorava Jackson, daí eu tive uma Jackson na adolescência, né? Que eu arrebentava com ela toda hora, era uma bosta a guitarra. Mas era a guitarra do Megadeth. Kiko Loureiro, cara, era muito massa. Aqui tem uma reportagem de umas experiências internacionais do Vitão Bonesso, que é um dos DJs de rock mais, acho talvez o mais antigo em atividade hoje do Brasil. Ele tem um programa numa rádio de São Paulo, agora não me lembro o nome da rádio. 89? Acho que é. O Backstage. O Backstage está na edição, ele ainda sai toda semana, ele é transmitido no domingo, 22 horas, pela internet, pela rádio, e o programa está na edição, sei lá, 1600 alguma coisa. Eu acho que o programa está no ar desde o final dos anos 80 ou comecinho dos 90. Então, Vitão Bonesso, uma lenda, assim, ele participava, assim, frequentemente também da Rock Brigade. E, cara, meu Deus, traz muitas recordações. Uma matéria sobre um show do Saxon, que eles fizeram em novembro de 97 em São Paulo. A primeira vez que eu ouvi falar do Saxon, que hoje é uma das minhas bandas
favoritas da cena ali da New Wave of British Heavy Metal. Ah, não, mas eles ficaram fortes nos anos 90. Sonhei anos em ver o Saxon ao vivo, realizei o sonho no ano passado, vieram para Porto Alegre, fizeram Onde foi o show do Saxon? Opinião. Opinião, né? Fui com meu pai. O Opinião. Bah, é muito legal demais. esse negócio do teu pai em todos os shows, cara. Não, meu pai é Cara, muito parceiro isso pro é show. muito legal. Muito parceiro. Tem pouca Isso é- coisa assim que eu curto que ele, né? Meu pai é tão parceiro que em 2012 teve um show do Blue Oyster Cult em São Paulo. E ele se dispôs a ir pra São Paulo comigo. Nós fomos só pra ver o show do Blue Oyster O Cult. meu pai tinha uma coisa com as músicas, né, cara? Na época tinha os videocassetes, então quando eu tava ouvindo, assim, ele vinha, entrava quieto no quarto, assim, até falava olhando pra vocês também. Ele entrava quietinho, pegava o controle, desligava. É tipo, Que zoeira isso aí, tá! é tipo o pai daqueles clipes do Twisted Sister, No né? mesmo clima. What do you wanna do with No your mesmo life? clima, Aí tu no- ficava assim, I wanna rock. No mesmo clima, né? Desligava os amplificadores de guitarra. Era divertidíssimo, cara. Mas tu sabe que ainda falando do Blue Oyster Cult, eu tenho orgulho porque a maioria das bandas assim mais antigas dos anos 70, o Led, o Sabá, o Deep Purple, meu pai me apresentou essas bandas. Pô, que legal, cara. Então eu conheci essas bandas por influência dele. Fora outras coisas assim, Eric Clapton, Bob Dylan, enfim, o Tom Meu pai Petty. gosta de claro. E o Blue Oyster Cult foi uma das poucas bandas que eu apresentei pro meu pai. Que essa ele não conhecia. Eu comecei a ouvir e disse, cara, olha só que legal essa banda. E hoje ele curte o Blue Oyster Cult. Comecei a divulgar a palavra do culto. Cara, essa edição especial Iron Maiden da Metalhead foi a minha primeira fonte de informação na vida do Iron Maiden. Essa revista aí. A- Edição de colecionador. Nessa época eu tinha. Isso foi esse finalzinho de 94. Eu tava começando a ouvir Iron Maiden, né? Eu conhecia, sei lá, 1 ou 2 álbuns, ou se é que. Não, acho que não dá nem pra falar em álbum, porque a gente gravava fita cassete assim, com, né? Um amigo gravava uma parte de um álbum, uma parte de outro, fazia aquelas mixtape, assim, sabe? Então eu tinha 1 ou 2 mixtape de Iron Maiden, tava começando a virar fã dos caras, e daí saiu essa revista, eu comprei tudo que eu sabia de Iron até o momento ali, tava tudo aqui nessa introdução, e ainda vinha com todas as letras da discografia do Iron Maiden vinha. com a tradução. Vinha com tradução. Então, nossa, quantas horas de discos do Iron Maiden ouvidos acompanhando aqui as letras e coisa e tal, já treinando inglês, né? Cara, eu acho que eu aprendi mais inglês aqui do que nas aulas de inglês do currículo da escola, viu? Porque aqui tinha uma dedicação, assim. Só vamos fazer um parênteses aqui nessa capa aqui, depois a gente mostra ela bem. Essa jaqueta aberta é desnecessária, né? Cara, mas em termos de Judas Priest, isso aí tá quase conservador, né? É verdade. Pô, em termos de Judas Priest... Mas, né? Não tá muito legal. Então, a Metalhead era outra, né? Que não só eles tinham a revista mensal, assim, que era uma das publicações importantes do período, assim, de hard rock e metal, mas também lançava esses especiais que viravam, assim, era a diferença entre tu conhecer e não conhecer a banda, né? Tinha toda a história, quem entrou e quem saiu da banda. Curiosidades, lembra? Curiosidades. Então, nossa, essa foi uma revista, assim, que ela tinha um espaço, assim, de bíblia, né? No meu quarto Tava durante na cabeceira, muito assim, tempo. com a toalhinha. E também... Eu me lembro dessa revista, cara. Eu tive essa revista. Né? E também, na mesma esteira, isso uns 2 anos depois, eu consegui esse especial da Metalhead do Metallica. Que foi a mesma coisa. Essa eu não me lembro. 96 eu tava começando a conhecer o Metallica, tava enlouquecido com a banda, não sabia um ovo deles, não tinha onde procurar informação de nada. E aqui era um especial, e essa aqui, em termos informativos, ela é até melhor, por causa que eles não se preocuparam com letras. Então ela é toda realmente informação. Conteúdo, informação. A turnê tal, a turnê tal. A primeira vez que eu ouvi falar da caixa Live Sheet Binge and Purge, que era, até a primeira metade dos anos 90, era o único material ao vivo do Metallica, da discografia oficial deles. Se tu quisesse ouvir Metallica ao vivo, tu só podia recorrer a bootlegs e coisa e tal, não podia nem procurar na internet, porque tinha um probleminha de não existir. Não existia. E aqui nessa revista, os caras, então, fizeram, né, uma reportagem assim, incrível caixa, live sheet, Bing and Purr, tem isso e coisa e tal, Eu fiquei alucinado quando eu vi, meu Deus, tem uma caixa de material ao vivo do Metallica, comecei a tremer e babar, assim. Aí o que eu fiz? Tudo um despelado na época, né? Mas Sim. Deus ajuda a espiar. Sempre podia. Deus ajuda a espiar. Falei com uns amigos pra gente comprar importado a caixa do Metallica. Sim, mas a Jam vendia? Sim, nós compramos pela Jam. Viu? E daí nós achamos entre 3. Então vinha 3 VHS, 3 CDs e um livro e a caixa. Eu fiquei com a caixa,
um CD e um VHS. O outro amigo ficou com outra parte, o outro com outro. Nós rachamos em 3 e mesmo assim deu uma boa Não, era caríssimo. Acho que a gente ficou sem comer caríssimo. uns dias assim pra viabilizar a brincadeira. E o cara tinha uma rota, né? Porque o cara fazia a banca, a tabacaria pra comprar as revistas e a Jam, né? Era a rota semanal. Sim, assim. eram os pontos, os locais da procissão. Tu sabe que eu ia muito pelado, né, guri, né? Eu ia muito na Jam só pra ficar ouvindo os discos. Também, né? eu também. Aí eu passava naquela banca que tinha do lado na época era o Mob Center, que tinha as revistas importadas, lembra? Tinha aquelas guitarras demais as revistas. Caríssimas, caríssimas, sempre, né? caríssimas. Era só né? pra olhar mesmo. Ali que eu conheci as tablaturas, primeiro eu comecei a tocar, né? Eu lembro que as duas que eu tive importadas, uma era a capa do Ozzy com a tablatura do Perry Mason. Custou muitas horas da minha adolescência trancado no quarto tocando. E uma era do Kiss, que tinha o Ace Frehley na capa e aí tinha as tablaturas do Kiss. Foram as únicas duas importadas que eu tive. Enfim, daí eu passava lá e ficava mexendo nas revistas, assim, acho que a gente ficava meio com piedade, né? E deixava o cara dar uma folhadinha. Porque era caríssimo, cara, era caríssimo. Não, e a gente tem que deixar um abraço aí pro Pereto da Jam, né? Sim. Que sempre foi muito gente boa e uma paciência, né? Porque ele olhava aquele piá entrando, ele sabia que tu não tinha, quando tu ia sair dali, né? Com a mão na frente e outra atrás. Exato. E ele tinha uma paciência, tu pedia os discos, ele te alcançava, tu ia lá, ouvia. Essa banda eu tenho que conferir, abriu essa os banda eu tenho que ir encartes, atrás. grande. Eu cansei de ouvir bandas pela primeira vez na Jam. Sim. Eu ouvi falar do Misfits, tem que conhecer. Fui ouvir realmente pela primeira vez alguma coisa do Misfits lá na Jam. Blue Oyster Cult, R.A.M. São bandas... E a Jam tá aberta até hoje, né? Até hoje. Ela resiste, até hoje. Né? É uma instituição do rock, não só de Novo Hamburgo, mas do Vale dos Sinos ali. Vale dos Sinos todo. Então, Offspring, alguém me falou, a primeira vez que eu fui ouvir uma coisa lá, Obituary, eu ficava sabendo das bandas e, esse pessoal talvez seja legal, tem que ouvir alguma coisa. E onde é que tava toda a música da cidade? Tava ali. Arquivada na Jam. Sim, sim. Então, olha, era uma paciência. Claro, também, né, comprei uns bons álbuns lá, a gente, né, assim, de 10 coisas que eu via, acabava comprando uma, mas mesmo assim a proporção entre o que tu conhecia, ouvia e comprava era... Não, a Jam era outro caça-níquel de mesada, né? Outro, total. Mas, cara, era demais. Então era aquela coisa assim de tu realmente conhecer, ter a oportunidade de conhecer os artistas, as bandas que tu tava descobrindo e te identificando e se apaixonando pelo trabalho dos caras, assim. E aqui tava toda a informação, sabe? Aqui era o nosso YouTube, Google, Wikipedia, tudo numa coisa só. Fora que vinha fotos, porque tu mal tinha ideia tu só sabia da cara dos artistas, assim, pelo encarte dos álbuns, né? Sim, que quando eram nacionais eram mutilados, né? Sim. Mutilados. Totalmente. Era muito comum tu comprar a versão nacional de um disco, ele vinha, o encarte tinha frente e verso, assim, 4 ladinhos, assim, e daí aquelas edições importadas tinha um livrinho, assim, ele ficava babando, foto colorida. Não, tu sabe que agora me ocorreu uma coisa. Eu já era um hater de algumas coisas nos anos 90, porque eu comprava os discos que eu era fã, e aí eu ia ler as resenhas do Regis Tadeu, aí eu ficava com ódio do Regis Tadeu. Mas com ódio, né, cara? Porque tu pegava um disco assim que tu gostava pra caramba, né, cara? Aquilo se identificava contigo, tu ia ler a resenha dele, ele descia o pau, eu odiava o Regis Tadeu ainda. Não, eu entendo, hoje eu gosto do Regis Tadeu. Eu entendo o teu sentimento e eu tinha um pouco isso com a própria Rock Brigade. Por um lado, eu gostava muito da revista, considerava ela tipo a minha fonte primordial de informação do mal, assim, heavy metal e hard rock. Metal! Mas eu notava que eles tinham, era uma coisa que me incomodava, que eles tinham muito aquela coisa assim, roots, da trueza. Então, toda vez que eles paravam pra falar alguma coisa do Metallica dos anos 90, do Load, do Reload, é pra sentar o pau, porque aquilo ali é um vendido, não sei o quê. Porque os caras... Mas eu ficava bravo também com isso. Porque os caras fazendo matéria pra Rock Brigade, assim, porque daí eu voltei do show do não sei quem, daí eu peguei o martelo e passei no Load do Metallica. Sabe aquela coisa de mostrar que eu me lembro se não for true metal, tu passa o martelo. Os papos sabe? Papo de piá, assim. E eu era piá e já achava aquilo, pelo amor de Deus, né? Não precisa ser tão narrow-minded, assim. E o piá escutava em casa escondido os Bon Jovi também. Sim. E, cara, eu tenho um agravante na minha relação com Metallica, que até hoje é a minha banda favorita. Eu comecei a conhecer os caras nesse momento de transição do som deles. Então eu entendo que quem começou a gostar do Metallica lá no Master of Puppets em 86 e evoluiu pro Injustice for All e o Black Album, chegou no Load, os caras de cabelinho curto, unha pintada de preto e fazendo aquelas músicas mais na manha, assim, com a bateria mais contida, os caras devem ter se horrorizado. Mas eu tava conhecendo a banda ali.
Então a ideia pra mim de um dia eu ouvir o Master of Puppets e babar, e no outro dia eu ouvir o Load e achar legal, pra mim isso era normal. Eu vi o Metallica meio como um LED, assim, que é uma banda que tem sons muito díspares, assim, muito diferentes. Mas o LED é uma entidade, não, o LED é voz. E o LED tinha um pouco essa característica, tu pode fazer um contraste entre bandas, sei lá, como AC/DC, o Iron Maiden, Ramones, que tem um som mais hermético, assim, e tem bandas que são, por natureza, mais experimentais. Então eu nunca achei que isso fosse um pecado do Metallica. Mas a crítica true, assim, nos anos... É inaceitável, sabe? Vocês se venderam, isso aí é álbum de fresco. Tiraram fresco. E eu tô usando fresco aqui pra não usar termos piores, assim. Então isso era uma coisa que me incomodava um pouco na Rock Brigade, assim, até eles não perdoavam nada. Poison Heart, do Ramones, que é uma baita música. Aí os caras assim, a gente gosta muito de Ramones, não sei o quê, mas claro, eles têm deslizes, tipo, é insuportável, Poison Heart. Sabe, não passava uma, sabe? É aquela afetação macho, assim. Não, isso aí é fresco, isso aí é vendido. Sim. Então, até vir o Black Metal e acabar com eles, né? Porque Black Metal era um problema mais sério. Gostavam de botar fogo em igreja, assim, se matavam entre eles. Matavam. Aí passou o limite da macheza. Não, aqui não dá, entendeu? Quando chega o Black Metal norueguês, daí o buraco é mais embaixo. E claro, a gente tá falando aí das revistas que tinham um caráter assim, informativo, de reviews de álbuns e entrevistas, mas também tinham aquelas revistas que a gente começava a curtir, porque que a gente ouvia as bandas, sentia a vontade de aprender a tocar o instrumento e daí ficava interessado naquelas revistas que eram sobre a parte dos instrumentos. Claro, guitarra. E eu trouxe uma capa que eu acho emblemática aqui da Guitar Player, que tu não sabe se isso aqui é uma revista de guitarra ou de marombeiro. Não, e ela tem uma coisa terrível na contracapa ali, que é um Zoom 505, ó. Não, mas Zoom 505 é uma instituição dos anos 90. Na época o cara achava o máximo, né? Mas é terrível. Se tu quiser emular um enxame de abelha, não tem uma maneira mais... Terrível. Não, isso aqui era o Zoom 505 era um objeto de desejo entre o guitarrista piá pelado da metade dos anos 90. Porque era uma maneira de tu poder eu tive explorar... ele numa caixa meteora com falante 15, horroroso. Era uma maneira de tu poder explorar assim, vários timbres e tirar diferentes sons da tua guitarra por um valor que a gente achava uma facada. Eu vou te dizer que na época eu queria ter um 505 e eu não tive, porque era muito caro. Tu imagina a minha ideia de caro, né? Porque isso aqui era o equipamento mais barato que tinha no mercado. Mas hoje, em retrospecto, vai analisar, ele é limitado. Nossa, terrível. Os timbres de som são não sofríveis. Assim. Não dá. Não tem como. Mas a gente, eu me lembro de ir na casa de amigo que tinha comprado esse pedal e vi o cara, né, tirando ali, fazendo uns riffs que ele tinha aprendido na semana anterior, assim, com os efeitos do Zoom. Nossa, o cara se achava o Satriani. Era o máximo. Malmsteen. Dizendo, tu compra esse aparelho, tu vira o Malmsteen. Então tinha essas revistas assim, entra em forma em 15 dias, exercícios e não sei o quê. Eu lembro que eu comprei essa aqui porque tá aí, eu vou entrar em forma. Vou entrar em forma, fazer musculação na guitarra. Vou ficar com esse bração assim e os dedos voando pela guitarra. Tô me engasgando de rir. Cara, essa aqui é tolando. Depois a gente bota ela maior ali na edição. Depois a gente vai voltar. Gente, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Curte o canal. Dá um joinha. Deixa um comentário. Bem amoroso. Isso. Eu não falei no início, eu vou começar a falar no início. Porque eu esqueci. Depois a gente volta. Até mais. Olá pessoal, estamos de volta para o segundo bloco do Soma de Ideias, 8º episódio. Né? Curte o canal. Dá um joinha. Deixa um comentário. Agora todo mundo me reprimiu para falar no início aqui, né? Me corrigiu. Falei. Né? Recado dado. Então vamos continuar o nosso papo sobre as revistas de rock, heavy metal, hard rock dos anos 90 aí. Outra edição que me traz boas memórias, Rock Brigade de agosto de 97. Na época o Bruce Dickinson, depois de ter experimentado, ele estava fora do Iron Maiden nessa época, sim, né? Ele tinha lançado o Balls to Picasso. Depois de ter experimentado com o Balls to Picasso, daí ele tem tentou... uma história legal, deixa eu fazer um parênteses pra ti. Vai lá. Aquela música, o Teto Millionaire,
É um deboche, cara, do Nick Six, cara. Lógico, porque o Nick Six tirou a mulher eu sabia dessa história. Não, eu sabia, mas não vale a pena lembrar, né? Tomou um guidão, ficou bravo, gravou o som. Eu vou te dizer que eu não lembrava se era o Nick Six. É o Nick Six. Era o Nick Six. Mas eu lembrava que era um dos caras da cena do Glenn lá de LA, tinha pego a então esposa do Bruce Dickinson. Dele. E ele ficou emputecido com a história. E ele escreveu Teto Milionário, é uma crítica ao Glenn do estilo. É diretamente ao Nick Six. Sobretudo os caras do Motley Crue. E virou um deboche. E naquela cena, cara, os caras, se fossem ficar brabo com o Nick Six por todas as namoradas que ele pegou na época, o Canelli não poderia sair na rua. Porque o cara pegou todo mundo. Admiro que ninguém tentou matar ele, nem nada. Devem ter tentado. Teve uma das namoradas dele que tentou, por sinal. Tentou não. Mas o Bruce teve, então, esse primeiro álbum que ele lança logo que ele sai do Iron Maiden, que é o Tattooed Millionaire. O álbum não dá muito certo. E eu sou daqueles que compartilham da opinião que o Bruce Dickinson meio que achava que, como o Iron Maiden estava muito grande naquela época, se ele saísse para seguir carreira solo, ele meio que ia conquistar o mundo, né? Ele achou que, se eu no Iron Maiden, contido pelas restrições do estilo ali, já faço sucesso, imagina se eu puder fazer um som mais comercialmente amigável, assim, né? Tears of the Dragon. Tears of the Dragon, eu vou conquistar o mundo. Mas aquele clipe é legal, demais, cara. Demais aquele ele pegando mondinho e cidreira ali. Mas um dia de nada, ele se atirando, ele se tocando no mar, assim, como se ele estivesse pulando do penhasco, e tipo assim, eu não sei como é que ele não bateu a cara na areia, sabe? Mas um dia de nada, assim, ele se toca. Assim, mas eu acho legal. Eu gravei, né? Eu adorava. O Gastão Moreira. Tinha um gordão totalmente deslocado de qualquer sentido da letra e da. Tinha a cena gratuita de gordão seminu, assim, que era uma daquelas coisas de clipe dos anos 90, assim, né? Tu tinha que ter um cara, pode ser um gordão, um velho seminu, do nada, pra aparecer. Sim, assim. O Alice in Chains adorava fazer isso. O Alice in Chains era uma coisa... Mas a gente, né, era um clipe legal e, música demais, cara. Tears of the Dragon demais. E o Bruce, naquela época, meio que achava, vou dominar o mundo. Não foi bem assim. O Teto Milionário não deu tão certo comercialmente. Sim. O Bruce tentou flertar depois com... Era Balso Picasso o nome do disco. Não o Teto Milionário. Sim, nós estamos confundindo. Verdade, nós estamos fazendo uma baita confusão. O Teto Milionário foi o primeiro álbum solo do Bruce Dickinson na época que ele ainda estava no Iron Maiden. Foi no final dos anos 80, foi em 1990. Foi na época que o Iron estava lançando o No Prayer for the Dying. Esse álbum, ele não teve assim tanta exposição quanto o Bruce Dickinson imaginou, mas depois, logo que ele saiu do Iron Maiden, ele lança o segundo, que é o Balls to Picasso. Que também não decola. Não. Só quem era fã, tipo nós, assim, pra comprar. E ele é um álbum, sob alguns aspectos, talvez inferior ao Teto Milionário, talvez menos consistente que o Teto Milionário. Eu acho também. Embora eu goste muito do clipe do... a gente estava confundido. E aquele violãozinho, assim. O Teto Milionário é o primeiro, ainda da época que ele estava no Iron Maiden, e depois o primeiro que ele saiu é o Balls to Picasso. Aí, ali já indo para metade dos anos 90, o Bruce tenta flertar um pouco com a cena ascendente do grunge. E ele monta um projeto chamado Skunkworks. Eu me lembro, mas eu não me lembro as músicas. Que eu me lembro que eu ouvi, era uma bosta e eu larguei de lado. Tinha ali 2, 3 músicas legais, mas faltava uma identidade. E, tipo, tu não consegue tirar o melhor do Bruce Dickinson botando ele pra cantar umas músicas estilo pop grunge da metade dos 90. Então, era uma tentativa bem intencionada. Vou te dizer que tem umas músicas que eu gosto da fase, mas não decolou. Aí o Bruce chegou ali no começo da segunda metade dos anos 90 e pensou, cara, eu tenho que voltar pro metal. Que é a escola onde eu me criei. Dele, né? Eu tenho que voltar a fazer aquilo que eu sou bom. Ele chamou de volta o Adrian Smith, o guitarrista do Iron Maiden, que tinha saído 2 anos antes. Que é o que eu mais gosto de todos eles, cara. 4, 5 anos antes, porque o Bruce saiu tecnicamente em 93. Embora o último álbum seja em 92, o Fear of the Dark. Fiquei sabendo por uma Rock Brigade. Que ele tinha saído? Às vezes vinham essas notícias, né? Uma bombástica na capa. Eu tô aqui com uma Metalhead que bota na capa assim, David Coverdale anuncia o fim do Whitesnake. Que tristeza tu lê isso numa banca, né, meu? E o Ozzy, cara. Eu tinha todas as revistas do Ozzy, cara. E aí, nessa época, o Bruce chamou o Adrian Smith, que tinha saído, né, um pouco antes dele do Iron Maiden, né? No final dos anos 80. E eles gravaram juntos um álbum muito foda, que é o Accident of Birth. Produzido pelo Roy Z, um disco pesão, assim, né? E daí eles começaram a aparecer de novo nas revistas de metal e coisa e tal, bababá. E essa capa da Rock Brigade, agosto de 97, bota assim, Bruce Dickinson, volta com Adrian Smith, pode ser ensaio de retorno ao velho Maiden. Que capa profética, hein? Pode ser ensaio, pô. Pode. Mandinar total, nós tradamos, né? Eu lembro que quando eu comprei essa revista em 97 e fui ler, eu achei, que chamadinha mais caça-níquel, né?
Tipo assim, sabe? Só porque os caras estão gravando de novo, não quer dizer que eles vão voltar pro Maiden, é uma loucura. Sim. A gente considerava já a essa altura do campeonato, 97, 98, que uma possível volta do Bruce para o Iron Maiden era uma coisa impossível. Nunca vai rolar. Isso aí morreu, sabe? Se fosse pra acontecer, ia ter acontecido logo depois do eu gostava daquela fase do Eu também gostava. Eu gostava. Eu era um defensor daquela fase. Sobretudo do X-Factor. O Virtual Eleven não me pegou tanto. Mas o X-Factor é um baita disso. Eu gostei da direção, né, de estética e sonoridade que o Iron Maiden adotou ali pra... vamos fazer uma coisa diferente agora que o Bruce saiu. Eu gostei daquilo. Então, essa foi uma coisa assim... o Bruce tá gravando com o Adrian, não sei o quê. E daí no final eles perguntavam, vocês vislumbram a possibilidade de um dia voltar para o Iron Maiden? Daí eles dão umas evasivas assim, a gente nunca diz nunca, mas não é uma coisa que a gente tá pensando no momento, não sei o quê. E depois, cara, coisa de 3 anos depois virou uma coisa profética. Tu vai lá olhar, né, que a revista realmente deu uma de mandinar ali. Não, sabe que eu olhei a capa do Ozzy ali, cara, eu tenho uma história engraçadíssima que eu me lembrei agora. O Ozzy tinha uma coisa nos anos 90, quando eu descobri, no início dos anos 90, que ele cantava e ele fazia aqueles arranhões, né? E na época eu era adolescente, então eu tinha as unhas compridas, porque, vou tocar, tem que ter as unhas compridas. E pintado o minguinho de preto. Pra ficar pior, entendeu? Tinha um minguinho de preto, os brincão. Aquele kit nos 90, cabelão, brinco de argola, né? Aí eu pensei, agora vou ser foda. Peguei e me arranhei assim, né, cara? Todo, igual o Ozzy fazia, né? Fui foda no meio da galera, cheguei em casa. Minha mãe me mandou pra um psicólogo. Me mandou pra um psicólogo, cara. Sabe? Ele tá se automutilando. Fora que era uma bosta. Quando fui tomar banho, ardeu tudo. Foi tudo. Cara, foi um episódio muito errado, cara. Muito errado na minha vida. Foi péssimo, cara. Foi o desespero da minha mãe quando ela olhou aquilo. Assim, automutilação! O que tá acontecendo com meu filho? Drogas! O cara devia pintar dessa arranha automutilação. Meu, que papelão. Os pais às vezes se preocupam em excesso, né? Meu pai, a preocupação dele era desligar o negócio, sabe? Acabou, entendeu? Mas é minha mãe, tadinha, né, meu pai? Que tem umas coisas que tu só pode fazer se tu é um rockstar bem sucedido, né? Se tu é um aspirante, fica... Não, era... meu Deus. Cara. Fica danado. Que vergonha. Pô, a gente tava falando antes dessa Metalhead, né? Com o Ozzy na capa aí. Cara, essa é uma edição... a Metalhead tinha essa coisa que eles não botavam o mês e ano na capa, né? Eu acho que isso era uma estratégia pra aumentar a longevidade da revista. Porque às vezes ela ficava dormindo ali na tabacaria 3, 4 meses tempo, e tu comprava meio ano depois e não sabia que a revista era velha. Sim. Tinha muita revista que fazia isso na época. Cara, essa é uma revista assim, cara, muito artista. Eu ouvi falar pela primeira vez lendo essa edição da Metalhead. Obituary, sabe? Sabe o que é isso? O que tá acontecendo? Os caras estão lançando disco novo. Tem que conhecer. Uma banda de thrash nacional aqui dos anos 80 que tava voltando nos 90, que é o MX de São Paulo. Nem me lembro o que é isso. Conheci por essa revista aqui, Offspring. Acho que o Merciful Fate eu conheci por essa edição aqui também, cara. Ozfest, eu nunca tinha ouvido falar do Ozfest. Sim. E aqui é interessante os caras dizendo assim, o Oz tá programando aposentadoria. Cara, o Oz tá programando aposentadoria desde 1981, cara. Eu acho que... A Sharon é foda. A Sharon é foda, muito. Sabia que o pai dela, como é que era o nome dela? Eu me esqueci, cara, o nome do pai dela. Era um mafiosão da indústria, né? Sim, um cara grande. Não, mafioso mesmo. Mafioso. Cara, enfim, eu sou péssimo, na verdade. Mas um dos contratos, o Gastão contou isso no Casar Gastão. Ele pegou um dos artistas e pendurou com 2 seguranças num prédio pra baixo, pelos pés, pra fazer o cara assinar, cara. Meu Deus, não sabia que rolava tão hardcore. Tanto é que ele tinha briga com a filha, né? E o Ozzy pegou a filha desse cara, é coragem, né? O Ozzy, né, cara? Louco, né? Frank, I love you all. Ano passado ele anunciou que ele ia parar de beber. Tá. Agora eu vou parar de beber. Agora eu vou parar. Baita cobra de laboratório, assim. As reportagens, né, cara? Assim, uma matéria de várias páginas sobre o Whitesnake, tudo com as páginas com fundo púrpura. E daí o texto assim, David Coverdale, o novo ataque da cobra. Era isso que a gente tinha, né? O novo ataque da cobra. A vantagem era o precinho, né? R$2,90 a revista. Sim. Por isso que eu gostava da Metal. Era acessível pros piá, né? Que a gente não tinha dinheiro sobrando na época. Não que hoje a gente tenha, mas era pior. Mas era pior.
Era Com pior, certeza. os anos 90 era muito pior. Então, cara, era demais. Revisitando essas revistas, a gente vê assim, a quantidade de artista e coisa que tu descobria assim, pela primeira vez, né, por aqui, e era tudo isso. Era isso que tu ia discutir na semana seguinte com os teus colegas que também curtiam rock, heavy metal. Era aqui que tu ia tirar as referências, qual é os próximos álbuns que tu ia procurar, ir atrás pra ouvir, eventualmente até comprar um ou outro, né, quando sobrava um troquinho. E agora a gente também faz uma comparação, né? Essa história que eu contei do Vasco. O quanto isso influenciava também, tu lê essas histórias nessa revista. Demais. Né? Pô, pintar unha de preto, né? Sim. Essas coisas assim acontecia bastante, essas influências do cara. Né? Eu nunca li numa revista dessas, né? Um desses malucos do rock mandar invadir um hospital, como aconteceu essa semana, né? Filmam para invadir um hospital no meio de uma pandemia. Nunca vi isso, né? Essa é uma grande mudança aí na cultura de 20 anos para cá, né? Naquela época, os malucos eram os artistas de estilos alternativos, assim, agora os malucos são os políticos. Exato. Não, o nosso excrementíssimo presidente, como diz os galãs feios, né? Ele faz o black metal ser uma turma de estagiário. Sim. De estagiário, matou muito mais gente já agora. A gente ri, mas é trágico, né? Uma coisa... Ele podia ser um parceiro de Vic Vargas ou outros lá da cena. Essa coisa, é um traço um pouco black metal, essa coisa do culto da morte, né? Sim. Esse fascínio pela morte. Minha especialidade é matar. Essa coisa, para resolver os problemas do país tem que matar 30 mil pessoas. É mórbido que o Bolsonaro tenha realizado esse sonho, né? Há 20 anos atrás declarou assim que não vai resolver nada nesse país se não deixar morrer umas 30 mil pessoas e... ele disse a guerra civil, as 30 mil pessoas, e pelo voto não muda nada. A guerra civil, a divisão, já conseguiu também, né? A intensidade dela que a gente vai medir agora. Por uma ironia do destino, ele preside o país no momento em que realmente realiza o sonho aí de estar aí com os 30 mil brasileiros mortos. Essas 41 coisas até ontem. terríveis. Que tristeza isso, né? Um contraste deprimente entre essas coisas que a gente estava comentando, que a gente cresceu junto, assim, da arte, da música, que nos inspiram, e essa realidade política contemporânea brasileira que só nos deprime, né? Só nos deprime. Mas nem por isso a gente deprime mais que ouvir black metal. Deprime muito mais do que ouvir muito mais do que ouvir doom metal. Eu tava ouvindo Candlemas, que é um ícone do doom metal, no caminho aqui para Porto Alegre, baita banda, tava ouvindo aquele álbum o Nightfall, ali do final dos anos 80, que foi o primeiro álbum do Messiah Marcolin no vocal, baita disco. E aquele, o Doom Metal tem a fama de ser um estilo deprimente, não sei o que, down, não sei o que, nada. Tu ouve aquilo e, sabe, energiza. Mas eu acho que aquela questão deprimente mesmo foi só na Noruega ali, daquela turma. O resto é divertido. O resto é divertido, né? Não é porque a música é arrastada que ela é down e coisa. O que é down, que deprime a gente, enfraquece o espírito, é tu acompanhar o noticiário político do Brasil, né? Mas nem por isso a gente pode se furtar de comentar ele, né? Devemos. Porque do jeito que tá a coisa, a gente fazer a crítica do que tá aí já passou a ser dever cívico, né? Sim. Não dá pra se furtar. Sim. Não é nem mais uma questão de quem tu votou, ou de preferência ideológica, político-partidária, ou de onde tu te situa no espectro político. É aquela coisa, cara, não dá, chega num ponto de absurdo em que é aquela razão humana, aquele denominador comum da racionalidade humana, universal, assim. Tu tem que dizer, cara, o que esse cara tá falando é absurdo, o que tá se fazendo, né? É um absurdo. Tu sabe que eu tenho pensado muito nisso, tava trocando uma impressão contigo agora, sem a gente combinar nada. Mas eu acho que tá na hora da gente fazer as pazes com os familiares, sabe? Tá na hora da gente sentar com a turma e explicar assim, vocês foram enganados, vocês compraram um pacote que não é isso, o pacote era isso aqui. A gente brigou porque alguns já tinham uma visão, né, que sabiam que era isso, nós tínhamos isso, né, a gente estragou todos os almoços de família, desde que esse infeliz apareceu no cenário, fora o CQC, que era uma piada. Mas eu acho que tá na hora da gente fazer as pazes para ter uma trégua, né? Sim. Ter uma trégua. Já tem 50% da população que não aprova esse desmando, essa loucura, essa insanidade, né, esse ponticídio todo. Então, na hora de fazer as pazes e puxar isso para a racionalidade. A gente vê esse debate político que se resume assim nos movimentos de redes sociais, a gente vê que tem muita infantilidade, aquela coisa, não quero saber de quem fez tal coisa, não aceito arrependimento. Mas como assim que tu vai dizer que tu não aceita desculpa de quem votou em tal pessoa? Então, tu não aceita a ideia de crescimento pessoal. A pessoa tomou uma decisão e ela reconhece que ela errou e ela eu tô arrependido, eu não te aceito mais.
Eu sou um pouco contra essa, né? Eu sou contra essa coisa da gente se colocar como juízes da moralidade e como julgadores universais da humanidade, assim. Não, eu não te aceito, eu não te perdoo, eu te condeno. Cara, não é Deus Até pra porque ficar... uma democracia a gente tem que ter a maioria que aprove um projeto político, Exato. Né? Como tu pode tirar assim, não, vocês estão fora do jogo, vocês estão fora do jogo, vocês estão... Pô, mas quem é que tá no jogo? Tu só reconhece como legítimo e puro e autêntico tu e a tua panelinha. Exato. Então, a gente tem que superar isso. Aquela coisa, eu desaprovo a tua escolha na última eleição. Bom, mas tem que passar por cima disso. A pessoa declara, eu considero, reanalisando, que eu errei, eu tô arrependido e eu faria diferente, não sei o quê. Não, eu não te aceito. Como assim que tu não aceita? Tu fecha permanentemente a porta do diálogo com esse. Bom, porque, sei lá, o Fernando Henrique não serve porque ele fez tal coisa, o Ciro não serve porque ele fez tal coisa, e não pode ser ninguém do PT. Bom, mas tu chega num ponto, então... Que nada serve. É só o teu grupo ali, dos portadores da luz, que vão renovar o sistema como um todo, não sei o quê, que são os iluminados. Mas tem uma salvação até para isso. Eu acho que se a gente implantasse no Brasil uma ditadura, que eu fosse o imperador supremo, a gente resolvia tudo isso. Mas fora isso, eu não acredito mais nada. Ia ser o primeiro regime hair metal do planeta. Não, o Marlboro Horse podia ser um... Imagina, Marlboro Horseman, imperador do Brasil. Exatamente isso. O primeiro decreto ia ser que todo mundo ia ter que ter no mínimo um mullet, né? O ideal é o cabelo lá na chapéu, bunda. Assim. Né, e se transportar. Tudo ia virar uma fazenda. O Brasil inteiro ia virar uma fazenda pra mim. Toda a terra de Marlboro. Tudo a terra de Marlboro, liberar, né? Proibia aquelas advertências anti-tabagismo ali, tirar tudo. Não, se é pra ser sem noção, sem noção. Completamente, com as propagandas de cigarro que eram legais. Aí tu ia comprar um cigarro assim, tu ia ler atrás assim, cuidado, esse produto vai aumentar o seu pênis. Esse produto vai te deixar muito animal na cama. Toda uma mentirada, assim, ao contrário da... Mas mais ou menos o que acontece hoje com os dados da Covid no Brasil. Né? A gente brinca com o absurdo, Exatamente. mas o absurdo acontece. Sim. O absurdo está acontecendo, né? A gente vê, nós estávamos falando antes, que resume bem essa coisa insana aí da última semana, a capa da Isto É, dessa semana, mostrando ali o absurdo de vamos resolver o problema dos números, né, no Brasil, simplesmente ocultando óbitos. Não, e eles são incidentes nisso, né? Porque, nos anos 70 teve o surto de meningite, né? Sim. Eles acobertaram, sumiram com isso, né? Imagina como é que isso pode ser minimamente compatível com uma ideia de democracia. Não. Né? Nós hoje temos uma ideia de transparência na democracia muito maior do que a ideia que nós tínhamos de democracia há 20, 30 anos atrás. Aquela ideia de transparência total, que tu não pode ocultar nem documentos, que o cidadão tem o direito de saber das coisas, saber quanto foi gasto em tal coisa, quanto está ganhando tal fulano. Aí nesse momento, tu tá no meio da maior pandemia dos últimos 100 anos, tu vai ocultar óbitos. Né? Então, agora por outro lado, né, a gente tem que reconhecer toda iniciativa macabra ou perversa, ela tende também a gerar uma reação positiva. A gente sempre criticou muito a mídia tradicional, e não sem razão, porque tem muito a se criticar. Né, nos últimos anos, quem criou esse clima inteiro, né, o fiador foi a mídia. Quem né? possibilitou essa transformação cultural que houve no senso comum do eleitorado brasileiro, com certeza isso foi protagonizado por certas opções de grupos midiáticos. Então, se a gente vai criticar a grande mídia, não falta espaço para crítica. Agora, tem que se reconhecer, há coisas positivas que estão sendo feitas nesse momento, talvez até por uma percepção tardia de que, houve um excesso aqui. Eu acho que voltou a ter jornalismo, né? Não só uma propaganda de um projeto de país que eles imaginaram que seria uma coisa que foi completamente diferente. Completamente o oposto. Então, essa iniciativa que o Globo, o Estadão, a Folha de São Paulo estão fazendo... A Folha renasceu, né? Sim, criar um consórcio de mídia para que haja a divulgação dos números reais, verdadeiros, dos óbitos e do avanço da Covid-19 no Brasil. Eu acho que é uma iniciativa excepcional. A Folha teve uma coisa, a Folha desceu tanto de patamar que ela teve o Kim Kataguiri como colunista, né? Sim, pelo amor de Deus. Foi uma coisa horrorosa. É mais ou menos o que a CNN tem hoje na atualidade com o Caio Coppola. O Caio, eu acho que é uma espécie de... aquela lógica da cota, assim, né? Tu tem que ter a cota do absurdo. Então, todos os lados têm que estar representados. Mas então, se tu vai discutir pandemia, todos os lados têm que estar representados. Então, se tu vai discutir pandemia, tu tem que ter o lado do vírus também. Né? Esse cara tá aqui para falar pelo vírus. É verdade. Eu fiz essa piada para minha namorada umas semanas atrás, quando teve o Roda Viva com o Átila, o biólogo. Sim,
E daí eu vi os comentários, as pessoas elogiando, porque ele foi muito informativo, enfim, ele é da área, né? Ele trouxe muito dado, muita informação. Né? E daí uns reclamando assim, não gostei que só ouviram um dos lados. Mas qual é o outro lado? O vírus? Não, o próximo Roda Viva vai vir o vírus para dizer, não, vocês não precisam se preocupar, eu não mato tanto assim, eu sou só uma gripezinha. Fiquem tranquilos, vocês podem ir pra rua normal, sabe? Eu não vou pegar vocês, eu tô só de passagem, eu vou depois pra Marte. Quem é o outro lado numa coisa dessa? Então essa besteira de achar que tudo tem dois lados é um pouco aquele raciocínio distorcido da apologia à ditadura. Porque vocês ficam aí condenando os crimes da ditadura e os excessos da ditadura, mas tem que ver os dois lados. Não existe dois lados numa ditadura, não caramba. Né? A ideia do autoritarismo e de um governo que não admite nenhum tipo de dissidência ou crítica, justamente não existe dois lados. A questão de tem que ouvir os dois lados é num ambiente democrático. Se tu tá fazendo análise crítica de um momento autoritário, não existe os dois lados. Tem o lado... Não, tu não pode ouvir só o lado que batia, tu tem que ouvir o lado que apanha. Tu não pode falar só do lado que torturava, tu tem que também falar dos que eram torturados. Não tem dois lados. Um só entra com o chute, o outro só entra com a bunda. Isso, é exatamente isso. Então é ridículo. E a nossa geração tá pegando isso agora. Tanto pediu uma amostra que tá levando, né? Sim. Muita gente aí que idealizava autoritarismo e sonhava com AI-5 e ditadura, que tá aprendendo da pior maneira possível como o autoritarismo é ruim, que é levando uma cacetada na cabeça, né? É triste. De todos os lados, né? De todos os lados. Porrada na rua, porrada econômica, porrada política, tudo. Por todos os buracos. É muito triste, né? Porque tem outras maneiras mais sutis de tu aprender e internalizar que o autoritarismo é uma coisa ruim, né? Tu pode estudar história, tu pode ler o 1984 do Orwell. Sim. Pode olhar videozinho no YouTube, hoje tem vários. Tu pode ler o Fahrenheit 451 do Ray Bradbury. Tem maneiras, né, de com um certo afastamento, tu não precisa ir lá e tomar um cacetete na cabeça, alguém te quebrar, né? De quebrar, rachar o crânio a porrada, ou tomar um tiro, uma bala de borracha no olho, para tu aprender, autoritarismo é uma coisa ruim, a gente precisa ter um ambiente que a gente possa expressar com segurança, que não tenha tortura e violência. Mas infelizmente parece que tem algumas pessoas... E aqui a gente pode fazer um paralelo com o vírus, né? A gente está vendo que muita gente só vai realmente se conscientizar de como é grave o que está acontecendo quando infelizmente morrer um amigo, um familiar. Aí vai cair a ficha. Mas, Abelão, tá na hora de ter uma reconciliação disso aí, porque teve um investimento emocional muito grande nessas pessoas que é ruim de voltar, né? É ruim de admitir. Então, se não tiver uma opinião mais acolhedora, nesse momento, é muito complicado. Então, assim, tá na hora de fazer as pazes com o familiar, com o amigo e com o crunch, né? Tem que fazer as pazes com o crunch. Qualquer pessoa que tem a humildade de admitir, errei, fiz uma má escolha, reprovo o que está acontecendo, essa pessoa mostra que ela é um interlocutor que ela merece atenção, sabe? Ela não está divorciada da realidade, ela não é uma pessoa incapaz de raciocínio, é uma pessoa que não pode, a gente tem que parar com essa palhaçada de querer julgar. Né? Eu não aceito você de volta, eu te julgo imperdoável, eu te botei um selo de imperdoável. Quem é tu para botar selo de imperdoável nos outros? Né? Então, a gente vê isso entre movimentos mais progressistas e de esquerda, assim, que acabam se excedendo, vem muito com essa coisa assim, de querer um poder de julgar os outros. A ferida está muito aberta, mas está na hora de cicatrizar. Está na hora de... Sim, gente, deu. Sim. Deu. A gente entende. A gente se sente doído. Nós estamos muito doídos ainda. Né? A gente entende que teve certos sapos engolidos e que frustrações e que às vezes fica muito engasgado aquele grito, aquela vontade de dizer eu avisei, viram seus palhaços, eu avisei. Mas tu não constrói nada dizendo assim, tá, tu avisou, e daí? Mas a pessoa que tomou a decisão equivocada tá sofrendo, tu que avisou, que foi o espertinho, tu também tá sofrendo. Exato. Então, ok, a gente sabe que tu avisou, mas agora o que nós vamos fazer pra frente? E o percentual de rejeição já mostra que tem os arrependidos. Não é hora de acolher, né? Sim. Se a gente for ver em números, o Bolsonaro assume o governo no começo de janeiro de 2019, com 20% de rejeição, hoje esse número é 50%. É um aumento gigantesco, e isso deu 1 ano e meio. E esse número já estava muito alto no começo do ano, agora 2020, antes da pandemia. De toda a questão da pandemia. Que é talvez, porque já estava havendo uma condução incompetente do governo em termos de economia, sociedade, clima político, etc. Agora a condução da pandemia fez tudo aquilo que a gente viu em 2019 parecer pequeno, porque é de um absurdo tal que é sem paralelo no mundo. Não existe, talvez, ninguém no mundo que esteja conduzindo tão mal a questão como o governo brasileiro hoje. Então, eu estava vendo ontem uma live, né, do Slavoj Zizek para um canal do YouTube, acho que é o Big Think,
E ele citou assim como exemplos, né, os exemplos privilegiados do fracasso do neopopulismo em lidar com a pandemia. Os Estados Unidos, o Reino Unido e o Brasil. O Reino Unido teve o primeiro-ministro hospitalizado, UTI. Tem que dar graças a Deus, está vivo, porque apertou ali, passou 2 noites no respirador. E ele não refletiu o suficiente para cortar aquele cabelo, né? Ele podia ter feito isso. Que é muito feio aquilo. Eu acho que a coisa é meio parte do pacote, assim, tu não pode só ser ridículo nas tuas ações e decisões, tu tem que meio que parecer ridículo, né? Tem que botar aquilo na estética. Bizarro de verdade, né? Que é o pack bizarro, assim. Então tu tem... Talvez ele até gostasse de ter um outro cabelo, mas não pode. Assim, os caras ligam assim, não, pra ser parte do clube tu tem que ter um é laranja, o outro quer imitar o cabelo do Hitler, assim vai indo. Gente, estamos chegando aqui no fim, então. Esse foi o 8º episódio do Soma de Ideias. Curte o canal. Mete o joinha. Clica no sininho para receber notificação. Isso. Ajuda no Apoia-se. Manda beijo para nós. Comenta, pode falar de tudo, só não xinga a gente. A gente é muito sensível. Isso. Eu tô sensível hoje. Tô de ressaca. Então tá, pessoal. Eu sou o André Scheid. Eu sou o Henrique Abel. Salve prova em contrário. Até a semana que vem. Keep on rocking.